sociedade não será atormentada, como somos, pela necessidade de produzir cada vez mais mercadorias visando o lucro, quer se precise, quer não, que ela produzirá para viver, em vez de viver para produzir como nós. Isso foi dito pelo William Morris no seu texto O Renascimento da Arquitetura, Londres, 1888. Em 1836, William Morris, juntamente com outros expoentes da vanguarda, pode passar, Miriam, da cultura inglesa, emerge no campo do design, com um movimento chamado Arts and Crafts. Mas o seu legado mais duradouro foi na defesa da preservação do acervo de patrimônio cultural composto de monumentos e sítios históricos. Ele foi o fundador, na verdade, da primeira sociedade que listou os monumentos históricos para serem, por assim dizer, tombados, né, na linguagem brasileira, mas na linguagem inglesa é listing. Listing significa botar no livro do tombo. Projetou os primeiros bairros suburbanos de Londres, dando início ao ciclo das projetos Cidades-Jardim, para uma clientela composta de classe média emergente. Morris participou, junto com os outros intelectuais, epidemiologistas, infectologistas e arquitetos, na redação do Decreto da Reforma de Posturas Urbanas, em 1856, regulamentando construção civil com o propósito de abater os índices de poluição e contaminação e proteger a população dos impactos desta poluição industrial, que tinha consequências sobre a saúde pública, como já disse, com índices alarmantes de doenças respiratórias, como tuberculose, asma, contaminação dos corpos hídricos pelos efluentes industriais, causando várias enfermidades e algumas endemias catastróficas. Morris foi um empreendedor de grande sucesso, ficou rico com o seu escritório de design e, no entanto, foi fundador do Partido Socialista Britânico, enquanto ativo na política. Iria contribuir com a publicação de manifestos e livros sobre temas tão diversos como a educação universal livre e o trabalho não obrigatório. Isso é muito interessante, né? Porque o trabalho era obrigatório, por lei, e eles já defendiam uma política liberal de que as pessoas tivessem a opção de não trabalhar também. No Reino Unido, este movimento de reforma iria encontrar grande resistência entre os conservadores, cuja preferência oscilava entre o projeto neogótico oficial da época, vide o complexo de Westminster Hall, o parlamento inglês, e a Catedral de Westminster, ao neoclássico, que é representado pela Catedral de St. Paul, em Londres, passando por Georgiano e Beaux-Arts, que eram preferências manifestadas pela aristocracia e nobreza, manifestada em suas mansões particulares de campo. Morris, então, vai liderar reformas em artes aplicadas em meados do século XIX. Publica ensaios e manifestos que são considerados a fonte de inspiração do pensamento do movimento da arquitetura moderna, numa época de grande efervescência no debate sobre que futuros urbanos nos aguardam. Arte aplicada, um conceito distinto das artes visuais, foi consequência da Revolução Industrial e do pensamento historicista. Naquele contexto, além da insatisfação social com as tendências do planejamento urbano, dominado pelo conservadorismo, a exemplo da Alemanha do Bismarck, da Áustria dos Habsburgos, bonapartismo da França e de Israel como primeiro-ministro da Grã-Bretanha, onde a atividade de planejamento das cidades foi restringida pela pesada burocracia e distorcida pelas interpretações paternalistas e autoritárias. Expressa pela inabilidade dos arquitetos e urbanistas em lidar com as contradições básicas da cidade industrial do seu tempo, aparece a necessidade urgente de ressignificar a cultura vigente. Como raison d'être, se dedicam ao projeto da produção de objetos e utensílios de uso cotidiano. Ou seja, uma vez que não conseguiam trabalhar nos seus planos
de reforma urbana, os grandes planos, né, estratégicos, etc., eles se dedicam, na verdade, ao objeto e revolucionam o design de objeto, o que é fenomenal. Não ficaram parados, esperando a hora de fazer as mudanças. O Arts and Crafts irá definir... Pode passar, Miriam. Então, os trens e as ferrovias começam a aparecer justamente nesse período da auge da Revolução Industrial. Pode passar. Máquinas a vapor. Os primeiros trens eram a vapor, na verdade. Pode passar. Esse é um bairro operário que eu comentei antes, com aglomeração e uma densidade absurda, e que gerava, evidentemente, condições sanitárias bastante precárias. Pode passar. Implantação das primeiras linhas elétricas. Pode passar. Aqui nós vemos Stockton e Darlington instalando a primeira ferrovia comercial do mundo na Inglaterra na década de 1820. Pode passar. Bondes elétricos também chegam às grandes cidades, aqui em Lisboa, com um bonde muito parecido com o nosso aqui do Rio de Janeiro. Para quem se lembra, talvez São Paulo também tivesse do mesmo tipo. Vamos passando. Aqui, bonde elétrico em Campinas, 1878, 1927. Tecnologia importada. Tudo isso é importado da Inglaterra. Nós não tínhamos capacidade industrial para fazer, nós tínhamos capacidade de manter e operar, mas não tínhamos nenhuma capacidade ainda industrial instalada. Pode passar. Aqui temos a Estação da Luz, também projeto britânico. Eles venderam a tecnologia toda, inclusive a Estação da Luz, que é uma beleza de estação, está tombada em São Paulo. Pode passar. Aqui vemos a fachada principal. Está uma beleza essa estação. Eles, na verdade, construíam esses prédios para durar. Eles não tinham o que hoje em dia se faz, obsoletismo incluído em projetos dessa ordem, para poder facilmente tirar e fazer um outro pavilhão, né, de estação. Pode passar. Aqui, mais uma vista do bonde, na década de 50. A gente pode ver que o trânsito de rua ainda é escasso, de automóvel, e os bondes andam na contramão, o que era muito curioso, mas não tinha outro jeito, né? Pode passar. Bom, aqui nós temos uma réplica em menor escala do Palácio de Cristal, que eu vou falar mais adiante nessa sessão, e que é um belo monumento tombado em Petrópolis. Bom, eu vou continuar falando sobre o caso inglês. Pode passar, Miriam, para o próximo slide. O Arts and Crafts. Então, o Arts and Crafts, eles desenvolveram vários projetos, muitos deles utópicos e que não foram executados, mas que ficaram na literatura e é uma grande referência ainda. Aqui nós temos vistas de duas empresas do Robert Owen. Robert Owen é considerado um dos importantes reformadores utópicos, juntamente com Ledoux, Charles Fourier e William Morris. Compartilham a profunda descrença no crescimento desordenado e até irracional da cidade industrial. Buscam, portanto, contrapor a este modelo um padrão novo de assentamento humano, buscando restabelecer relação harmônica entre a natureza do campo e a cidade. Entre 1820 e 1850, que foram anos de otimismo, inicia-se uma tentativa de organizar o movimento da reforma urbana. Owen, empresário no ramo de tecelagem e autor de vários textos-leis trabalhistas aprovados, tomou um rumo distinto dos seus pares que aderiram às teorias econômicas do Adam Smith, que era um economista conservador da época, que escreveu vários tratados de economia. Tirava da sua experiência prática as ideias inovadoras. Por exemplo, que a indústria e a agricultura não deviam ser tratados como setores separados da economia.
Isso é maravilhoso, porque nós temos exemplos aqui do Brasil em que o setor agrícola vai muito bem, obrigado, e os outros setores estão todos naufragando. Então, essa separação de vasos não comunicantes entre esses setores da economia, na verdade, não tem menor sentido, é irracional. O Owen já tinha apontado isso em 1820. Em 1820, colocou em prática o projeto da fábrica modelo, com novas instalações e maquinário em espaços arejados, e o setor de habitação com controle de densidade e de áreas ao ar livre, dotados com serviços de creche e escola de qualidade para os filhos dos operários. Mesmo após ter realizado considerável investimentos na nova concepção da cidade fabril, Owen conseguiu provar a seus críticos que a fábrica modelo continuava rendendo lucros. Sim, por quê? Porque o operário satisfeito com o que ele está recebendo, ele produz mais. Isso o Henry Ford também entendeu. O Henry Ford, por exemplo, inovou pagando mais aos seus operários que os seus competidores, porque ele dizia que, com isso, ele ia agregar os melhores operários existentes em Detroit e que, com o pagamento extra, poderiam esses comprar o seu produto, que era o carro. Ou seja, era outra mentalidade. Esse negócio de explorar o operário é uma coisa muito atrasada. A nossa economia, eu tenho certeza disso, não anda por causa desse salário mínimo congelado há muitos anos. Bom, Owen conseguiu provar a seus críticos que a fábrica modelo dele continuava rendendo lucros. Em 1825, Owen solicita ao Congresso norte-americano permissão de adquirir a aldeia Harmony, no estado de Indiana, que foi fundada por protestantes, uma seita de protestantes, para ali estabelecer o novo projeto de assentamento produtivo. Entretanto, devido a percalços e equívocos na concepção do projeto, o empreendimento acabou falindo. Owen e parceiros perderam praticamente todo o capital investido, estimado em 96 mil libras esterlinas da época. Imaginem que fortuna era essa, em 1825. Por que será que ainda hoje as ideias de Robert Owen e de outros reformistas merecem atenção nos debates sobre o movimento da arquitetura moderna? Do ponto de vista histórico, pode passar, Miriam, ainda estamos confrontando as questões centrais que os reformistas levantavam com grande propriedade, incluindo a questão dos entraves legais e burocráticos ao acesso à terra urbanizada e na oferta de serviços básicos, como creches, parques e bulevares arborizados e educação universal de qualidade em nossas cidades. Vale dizer, o direito à cidade. Owen e outros reformistas utópicos acreditavam que a ação benevolente dos empreendedores, ou seja, eles eram todos capitalistas, não tinha nenhum enlouquecido socialista querendo fazer revolução. Eles queriam, na verdade, reformar o sistema. Não só podem, mas devem participar desses desafios coletivos. Pode passar. Aqui são algumas dos produtos do escritório do Morris, que são móveis e são papel de parede. Esses papel de paredes eram muito procurados pela aristocracia, inclusive londrina. Ele enriqueceu enormemente, mas não deixava de apontar as contradições do sistema que existia na época. Bom, pode passar. Aqui nós entramos direto na escola de Chicago. Dá um pulinho aqui para mim, porque, na verdade, nós vamos falar depois, então, sobre Paris. Entre 1883 e 1893, ou seja, uma década, surge a Escola de Arquitetura de Chicago. É um nome genérico, não é uma escola, não é uma universidade. A Escola de Arquitetura de Chicago congrega 2 dezenas de grandes escritórios de arquitetura que conseguem realizar um conjunto de edificações marcantes erguidos no centro da cidade de Chicago. Prédios com alturas variando entre 12, 14, 16 e até 23 andares. Foram projetados em estrutura de aço e fachadas recebendo vidro
dotadas de elevadores. A grande novidade era o elevador, porque o elevador era muito inseguro, as cabines caíam quando rompiam os cabos. Até que o Elisha Otis, pode passar, não sei se será o slide dele, não, ainda não, tudo bem, vamos ficar por aqui. Eu depois falo sobre os elevadores. Os elevadores foram uma grande invenção, e o Otis, vocês conhecem essa marca, existe até hoje, que é uma empresa que prosperou imensamente. O movimento anual deles é de ordem de 3 bilhões de dólares anuais, e o inventor deixou a companhia para os seus filhos, que seguiram tocando e se tornou uma multinacional reconhecida. Bom, de qualquer maneira, a escola de Chicago iria adotar um novo método construtivo, conhecido como Iron Skeleton, ou esqueleto de aço, ou simplesmente também chamado de Chicago Construction, a construção de Chicago. Dado que boa parte dos terrenos à margem do lago Michigan eram manguezais e aterrados, foi necessário desenvolver uma engenharia de fundação flutuante, ou radier. Vocês que são engenheiros aí, vocês conhecem esse termo. Em inglês chama-se floating foundation, ou seja, o lamaçal do aterro é instável, mas o prédio em cima de uma fundação que deixa ele ter uma margem de jogo de cintura, ele nunca vai colapsar, porque, na verdade, esse floating foundation resolvia esse problema para os prédios em altura. As janelas em banda, como vocês podem ver aí nas fotos, é uma outra característica das edificações de Chicago. Aqui cabe uma digressão. A cidade foi fundada em 1830, no local onde havia um assentamento de ameríndios à beira do rio Chicago. Em 1871, a cidade sofreu um devastador incêndio que praticamente destruiu seu centro. O incêndio, na verdade, foi propagado em um estábulo onde um cidadão estava trabalhando com uma vaca e foi derrubado o lampião, era madrugada, e o feno pegou fogo e do estábulo foi para as calçadas, que eram todas construídas em madeira. Calçadas em madeira era muito comum nos Estados Unidos, do século XIX. Era um material fácil de lidar e rápido de construir. E a cidade pegou fogo. Mas o sinistro, no entanto, propiciou uma excelente oportunidade de elaborar um plano urbano com metas exequíveis e, assim, nortear o desenvolvimento com um novo ordenamento, uma grid nova que foi estabelecida, que teve efeitos de longo prazo como benefícios urbanísticos, sociais e econômicos. Chicago se tornaria a capital do Midwest, o meio-oeste norte-americano, como centro financeiro e de logística, impulsionado pela produção agrícola da região. Foi fundada a Bolsa de Cereais americana, que até hoje existe lá, há mais de 100 anos, em Chicago, e, através do sistema ferroviário, foi possível escoar a produção de milho, trigo, cevada, soja, carnes bovina e suína, produzida no meio-oeste dos Estados Unidos, para os portos localizados na costa atlântica dos Estados Unidos. E, evidentemente, parte dessa produção ia para a Europa, que a Europa sempre precisou de importação de alimentos. A economia pujante alavancou um movimento autóctone de arquitetura e construção tipicamente norte-americana. A grande vantagem de Chicago é que, não sendo Nova York, tinha pouco contato com a cultura europeia. Eles estavam mais ou menos isolados lá no meio-oeste. Então, isso foi um fator positivo, segundo Frank Lloyd Wright, porque eles não foram influenciados pelos estilos europeus. Nós fomos, tanto é que o Pereira Passos comprou um pedaço de Paris para colocar aqui no centro da nossa cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, importou tudo. O Teatro Municipal, por exemplo, tem todas as peças feitas em Paris. Ele foi montado aqui no Rio de Janeiro. Há um custo, nem digo a vocês, mas, segundo os historiadores, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro custou 2% do PIB nacional daquele ano.
Mas, de qualquer forma, essas loucuras se faziam naquela época também. Bom, pode passar. Aqui nós vamos, então, pular de novo para o pré-modernismo, que, na França, tomou o aspecto de um plano de renovação, de reconstrução urbana. Deixa eu ver aqui onde está esse texto, porque como nós fizemos uma pequena reorientação de rumo, eu acho que está aqui. Está aqui. Na França, o movimento pela reforma urbana nasce no auge das revoltas sociais, que, via de regra, eram suprimidas por repressão militar, enviada para esmagar os movimentos sociais reivindicatórios. Em meados do século XIX, o rei idoso e desmoralizado resolve abdicar do trono em favor de seu neto, de apenas 8 anos de idade. Entretanto, o governo provisório, constituído por deputados republicanos e socialistas, liderados pelo poeta Lamartine, realiza eleições no fim de abril. E a Assembleia Constituinte se reuniria em maio para proclamar oficialmente a República. Um contragolpe não tardaria. Ao receber apoio de segmentos conservadores da nobreza e da Igreja, Luís Napoleão tramou seus passos. Em 1851, com apoio bizonha de uma facção da Assembleia, conseguiu abolir o sufrágio universal. Reinstituiu a censura na imprensa e se recusou a estender mandato presidencial, ao dissolver a Assembleia Nacional. Grupos de manifestantes organizados logo marcharam pelas ruas, gritando: "Viva o imperador!". A cena estava pronta para que o Luís Napoleão III fosse empossado como o novo imperador da França. Isso no século XIX, quando os Estados Unidos já era república desde 1776. Ou seja, um retrocesso político apreciável. Em junho de 1853, o barão Georges Eugène Haussmann, que era prefeito de uma localidade da grande área parisiense, foi convocado pela corte e recebeu a tarefa de liderar um ambicioso plano de reconstrução de Paris. Obra esta que, em 2 décadas, iria transformar inteiramente o centro histórico de Paris. Houve especial cuidado em salvaguarda de monumentos e prédios icônicos da capital. Na foto vocês veem o Arco de Triunfo, por exemplo. Mas essa rotatória com esse eixo concêntrico, né, que lida com essas ruas e avenidas, fluem todas numa perspectiva bem elaborada do Arco de Triunfo, que é um marco histórico preservado. Houve especial cuidado, então, em salvaguarda desses monumentos e prédios icônicos da capital. Haussmann escreveu, na introdução do livro de História Geral de Paris, que o mais notável das tendências modernas é buscar no passado uma explicação do presente e uma preparação para o futuro. Se a ruptura que o Haussmann supostamente realizou não chegou nem de perto de ter a radicalidade que ele alegava, como relata David Harvey, economista David Harvey, em sua obra Paris, a capital da modernidade, então devemos buscar o novo nas características do velho. Mas a emergência do novo, como insistem outros comentaristas, como Saint-Simon e o próprio Karl Marx, pode ter uma importância revolucionária e impossível de ser negada. Haussmann e seus colegas estavam dispostos a levar a cabo a destruição criativa de numa escala até então jamais vista. A formação do império a partir das ruínas da democracia republicana lhes permitiu fazer isto, afirma Harvey. As ruas foram transformadas em amplas avenidas, como esta que liga o Arco do Triunfo a Bois de Boulogne, com seus 134 metros de largura, medida tomada entre as fachadas dos edifícios em lados opostos, e com calçadas de 10 metros de largura.
Desse modo, Haussmann triplicou a escala do projeto original, que lhe foi confiada pelo imperador. Paris renovada, os construtores optaram pela arquitetura conservadora, em estilo eclético, neoclássico e beaux-arts, em moda na época. O destaque mais importante do plano foi a implantação da rede de esgotos e de drenagem de águas pluviais, que não existiam em Paris. E também, como em Londres, a população padecia de enfermidades e epidemias. E a construção de novos bosques, parques públicos e a construção de cerca de 137 quilômetros de novos bulevares densamente arborizados, novos cemitérios e a renovação de todo o mobiliário urbano, como mictórios, bancos, abrigos, quiosques, relógios públicos, postes de luz, placas de sinalização, a cargo de uma equipe que, na verdade, normatizou todo esse aspecto gráfico, tratamento gráfico da cidade de Paris. A cidade de Paris, na verdade, foi a primeira tentativa de acabar com a improvisação, ou seja, profissionais tomaram conta de todos os detalhes que fez com que a Paris fosse tão atraente para os parisienses e os visitantes. Paris também iria receber o seu novo sistema de iluminação elétrica com postes metálicos, substituindo todos os postes anteriores, que eram para os lampiões a gás, e um sistema de linhas de metrô, serviços que foram aclamados pelos moradores e visitantes a Paris, elevando o seu padrão de qualidade de metrópole, talvez mais avançada do século XIX. A cidade inspirou inúmeras obras de arte em livros, filmes, pinturas e fotografias. Paris, a capital do século XIX, continua sendo um dos melhores ensaios sobre o nascimento da modernidade, escrito por Walter Benjamin. E de capital da modernidade, que eu citei aqui, da autoria do David Harvey. O plano de Haussmann inspirou dezenas de outras capitais em planejar suas transformações. Pode passar a minha. Cito o plano de Barcelona, do Cerdà, aqui o Cerdà, que, curiosamente, alguns anos depois de Paris iniciar o seu plano, a junta de Catalônia incumbiu o Cerdà de desenvolver um plano ambicioso de novos arruamentos e praticamente nova grid de Barcelona, que está até hoje lá. E que também é um mérito extraordinário de ter previsto uma grid que poderia comportar a evolução da cidade durante 2 séculos, sem necessidade de derrubada nem de prédios, nem de alargamento de pistas. De 1858, e a requalificação do centro da cidade do Rio de Janeiro, como eu citei, né, realizado em 1905 pela administração do prefeito Pereira Passos. Infelizmente, a Avenida Central nosso foi todo deturpado, a destruição dos prédios comerciais, praticamente todos, cederam a torres absolutamente brutas, um paredão dos dois lados, e a caixa de rua permanecendo igual àquela que Pereira Passos tinha aberto, que não comporta trânsito nenhum, onde foi colocado o VLT em anos recentes. Mas isso é outro tema e outra exposição. Pode passar. Aqui nós vamos, então, entrar novamente na questão de Londres, em que a grande exposição internacional, chamada Great Exhibition de Londres, de 1851, e a partir desta exposição internacional, os ingleses desvelavam ao mundo os seus avanços técnicos de produção de maquinário e de trens e de outros aparelhos agrícolas, né? E, ao mesmo tempo, apresentavam ao mundo um pavilhão inteiramente construído de aço e vidro. Foi a atração principal que ficou por conta dessa Crystal Palace, um pavilhão que vai abrigar os equipamentos mais avançados produzidos na era vitoriana, com cerca de 75 mil metros quadrados
de cobertura da área de exposição. O método construtivo, semelhante ao da construção das estufas, com pequenos módulos repetidos recobrindo as fachadas, foi inteiramente erguido em aço e vidro, como disse. O pano de vidro disponível no mercado da época media, na sua maior dimensão, 4 pés. A partir desse elemento modular, foi definido pela equipe de projetistas sob comando de John Paxton para o Palácio de Cristal. A Revolução Industrial permitia ao Reino Unido expandir o leque de seus produtos e exportar tecnologia e maquinário, bem como as estações e sistemas ferroviários, locomotivas, docas e armazéns portuários e máquinas a vapor para o setor manufatureiro e agrícola. Ou seja, a Revolução Industrial possibilitou a Inglaterra pular na frente de todos os competidores no suprimento não somente do maquinário, mas também do know-how dessas tecnologias que ela vendeu tanto para a cidade de Buenos Aires, Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, vide a Estação da Luz, e pelo mundo afora. Todos compravam na mão dos ingleses. Não é à toa que o Império floresceu do jeito que floresceu. E essa é a base econômica. E essa base econômica vai criar, então, as raízes da nova arquitetura. Bom, pode seguir. Na França, também houve uma exposição importante, internacional de Paris, de 1867, em que houve a construção dessa torre pelo engenheiro Gustave Eiffel. Na época, foi muito mal recebida a torre. A imprensa e a elite conservadora achavam que era muito desperdício de dinheiro construir uma torre que não tinha uma função muito explícita. Qual seria o paradoxo e a ironia? É que Paris, hoje em dia, é conhecida pela Torre Eiffel como símbolo da cidade. O símbolo maior, ou seja, Paris não é conhecido pelos outros prédios icônicos que nós conhecemos, né? E não são poucos. Tem o Teatro de Ópera Garnier, tem os museus, tem as bibliotecas, tem o Arco do Triunfo, etc. Mas a Torre Eiffel hoje atrai 30 milhões de visitantes por ano. Foi a estatística de 2018. É fenomenal. Ou seja, a vanguarda, na verdade, consegue enxergar mais do que muitas autoridades míopes que nós temos pelo mundo afora até os dias de hoje. Outro. Em 1911, surge na Rússia um movimento muito vigoroso que se chama, genericamente, de construtivismo. Na verdade, eram vários movimentos, várias correntes que deu em construtivismo. Aqui nós vamos ver uma torre de rádio construída em 1920, à direita em cima, embaixo, à esquerda, a torre da Terceira Internacional, projetado pelo arquiteto Vladimir Tatlin, no meio, um quadro do Lissitzky, que são dois cubos, dois quadrados, um preto e um vermelho. No meio, temos uma torre púlpito, em que o Lissitzky coloca o Lenin, e em cima, vocês podem ver, tem uma bandeira chamada Proletários. E aqui à direita, embaixo, uma obra suprematista do Kazimir Malevich. Ele fazia essas obras não para o mercado, ele não, na verdade, vendeu muito pouco em vida, né? Os quadros dele hoje valem milhões. Na época, não eram. Ele era um artista experimental e professor. Ele comandou o famoso Instituto de Artes de Vitebsk, que anteriormente foi dirigido por Marc Chagall. Entre outras coisas, Marc Chagall foi diretor de um instituto de arte em Vitebsk, que é uma cidade provincial, melhor dizendo, e fora do eixo das grandes cidades como Moscou e São Petersburgo. Pode passar.
Eu vou falar sobre construtivismo em sessão separada, já está marcada, né, pelo grupo. Portanto, eu não vou falar muito sobre o construtivismo, mas vamos direto para o automodernismo, com o estabelecimento da Bauhaus em Weimar, na República de Weimar, em 1920, acho que 23, deixa eu passar aqui, Bauhaus. Em 1919, o Walter Gropius, arquiteto alemão, educador, juntamente com Henri van der Velde, funda a Bauhaus em Weimar, na Alemanha. E contribui, assim, para estabelecer um programa inovador de aprendizado em laboratórios, trabalhando em equipes multidisciplinares, contrário a toda a regra e currículo da Academia Beaux-Arts, que é a nossa, vamos dizer, tradição brasileira também. E até hoje a Faculdade de Arquitetura não consegue se desvencilhar dessa tradição antiga e superada. A Bauhaus, então, cria laboratórios em que desenvolve toda uma geração de arquitetos e artistas bem formados na linguagem das artes. Artes aqui, lato sensu, porque eles faziam também cerâmica. Vocês podem ver aqui embaixo um conjunto em prata, no estilo moderno, moderníssimo, um conjunto de café, né? E vocês podem ver o prédio da Bauhaus, projeto do próprio Walter Gropius, que é um avanço incrível, porque tem uma fachada curtain wall de vidro de alto a baixo. Não existia nada parecido a isso. Vocês podem ver que os blocos eles são muito bem ventilados, muita iluminação natural. E aqui à esquerda vocês veem duas cadeiras, uma pelo Mies van der Rohe e a outra pelo Walter Breuer, chamada cadeira Vassili. Ele deu para celebrar o seu amigo e companheiro da Bauhaus, Vassili Kandinsky. Essa cadeira era possível de se comprar até em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro, que era produzida pela Forma. Bom, a Bauhaus deixou uma marca indelével no progresso da educação dos arquitetos. Os arquitetos que saíram da Bauhaus, todos foram grandes inovadores. Existem americanos que fizeram projetos nos Estados Unidos, após passarem pela Bauhaus. Vocês podem reparar que a concepção deles é inteiramente distinta das outras concepções mais acadêmicas, mais tradicionais, né? Seguindo a norma, a regra. Bom, o Gropius, para formar o quadro de professores, convidou nada menos do que uma equipe de arquitetos, fotógrafos, cenografistas, pintores, escultores, tecelões de renome, incluindo o Vassili Kandinsky, russo, o Paul Klee, artista suíço, o fotógrafo Maholy Nagy, húngaro, Oskar Schlemmer, Albers e a sua mulher, que era professora de tecelagem, juntamente com a Gunther Stossel, Walter Breuer, que também era húngaro, Lionel Feininger, que era norte-americano, mas foi para a Alemanha, de Weimar, na República de Weimar, Ludwig Hilbersheimer, urbanista, Joseph Schmidt, Stamm, Hannes Meyer e muitos outros. Bauhaus foi uma ideia, segundo as palavras do Mies van der Rohe, professor de composição de arquitetura e o seu último diretor. Por que ele disse que Bauhaus era uma ideia? Porque, na verdade, eles não queriam definir o que era Bauhaus. Eles não queriam fazer a mesma coisa que as academias dizem. Não, isso aqui você vai aprender filosofia aqui. Não, você vai aprender muita coisa, inclusive filosofia do design. Então, na verdade, o Mies, ele completa, ele era um homem sábio, né? Tinha uma sabedoria imensa e era monossilábico, ele não falava muita besteira, não. Ele dizia o seguinte, que uma ideia pode perdurar, mas uma definição rígida ela vai ser demolida em pouco tempo. O Mies van der Rohe, infelizmente, foi o último diretor de Bauhaus porque ela foi fechada por ordem do regime nazista
em 1933 e foi dissolvida, para sorte de muitos outros países. Walter Gropius e o Breuer foram para os Estados Unidos. Depois veio se juntar o Mies van der Rohe, que foi para Chicago, onde ele fundou a New Bauhaus, em Chicago, que funcionou entre 37 e 38, sob sua direção e contando com o Ludwig Hilbersheimer na disciplina de urbanismo. Pode passar. Pode passar. Aqui nós vemos algumas obras do Mies van der Rohe. Em cima é o pavilhão de Barcelona, da Feira Internacional de Barcelona de 1927. Aqui tem um interior de uma casa que ele projetou em Chicago, que está também na fachada aqui embaixo, à esquerda. É uma casa de fim de semana de uma senhora que se apaixonou pelo projeto do Mies van der Rohe, e eu acho que também teve um caso com ele. Depois brigaram e ela processou ele. E é muito comum isso nos Estados Unidos, as pessoas processarem os arquitetos, os médicos, etc. Porque a casa era impossível de se morar, porque ela é totalmente de vidro. E as pessoas iam visitar porque é uma obra fenomenal, original, inovadora e simples, de uma simplicidade tocante. E ela, então, como não podia descansar nos fins de semana, que vinham visitantes o tempo todo tirar fotos e visitar e tal, ela resolveu processar o Mies. O Mies van der Rohe ganhou na corte, porque ele não tinha culpa nenhuma dos americanos quererem visitar a obra dele. Bom, pode passar. Aqui, de novo, nós vemos as obras do Walter Gropius, né? Ele tem aqui a Bauhaus e também a fábrica AEG, que era um grande conglomerado de energia alemã. E vocês podem ver também que o ideário do Gropius era realmente muito moderno, né? Moderno clássico. Fachadas de vidro, com linhas muito singelas, muito harmônicas, proporções absolutamente impecáveis. E uma outra obra embaixo que eu não saberia hoje dizer o que é. Bom, pode passar. Bom, aqui nós vamos, então, voltar de novo um pouco para a Escola de Chicago, já focalizando a obra fenomenal do Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright foi um dos arquitetos mais talentosos do século XX. Eu diria que ele não só produziu grandes obras em sua vida profissional, que foi de mais de 60 anos, 65 anos de vida intensamente vivida, ou seja, ele morreu projetando aos 90 anos. Aqui vocês veem várias fases da escola de Prairie School. Prairie School é pradaria. Pradaria é o ecossistema do meio oeste norte-americano. Ele é muito peculiar porque ele se parece com o nosso cerrado, mas ele é mais verdejante. O cerrado hoje está muito devastado, tem pouca vegetação, cobertura. Mas aqui nós vemos, então, os vários prédios icônicos do Frank Lloyd Wright. Por que icônicos? Porque, na verdade, todos eles estão tombados e todos eles são visitados por muita gente, todos os anos. Aqui vocês veem o interior da Templo Unitário. O unitarismo é uma das vertentes protestantes mais progressistas dentro da religião protestante. Essa igreja vamos dizer, da linhagem do próprio Frank Lloyd Wright. Ele e a sua família, com muitos pastores unitaristas, eles pertencem a esse movimento unitarista. Vocês podem ver aqui, a igreja é despojada de qualquer símbolo religioso. Os assentos são todos equidistantes do pastor, ou seja, todos são iguais perante o líder. E de linhas muito singelas e iluminação natural, ou seja, não depende de eletricidade, não depende de iluminação forçada, nem de ventilação forçada.
Não são projetos absolutamente nota 10. Embaixo, à esquerda, vocês podem ter conhecido algumas imagens, é o Falling Waters. É uma residência particular em Pensilvânia que ele projeta para a família Kaufman. O Kaufman era do setor da imprensa. Eram pessoas muito abastadas e que tinham um terreno com uma cachoeira. E então foi um desafio que eles lançaram para o Frank Lloyd Wright, o que fazer num terreno com uma cachoeira. O Frank Lloyd Wright não teve dúvidas, vamos incorporar a cachoeira dentro da casa. À direita, embaixo, é a Robbie House de Chicago. E essa casa eu conheci muito bem porque eu morava perto de lá. Eu passei 6 meses trabalhando em Chicago como jovem arquiteto, fazendo estágio nas empresas de projetos de Chicago. A Robbie House foi projetada para uma família, de novo, abastada, um casal jovem que foi morar nessa casa em Hyde Park, muito próximo da Universidade de Chicago. Pode passar. Bom, aqui nós vamos, então, falar um pouco do Le Corbusier. O Le Corbusier é uma figura bissexta, ou seja, é uma figura que não aparece tão frequentemente no cenário, vamos dizer, da nossa profissão. Ele era, por formação, relojoeiro, ou seja, ele fazia relógios. Ele era suíço, por nascimento, mas ele foi morar em França e passou a vida inteira na França. Em 1920, ele desponta com alguns projetos muito interessantes. Aqui nós temos a Vila Savoy, que é essa casa sobre pilotis, que incorpora todos os princípios que ele enunciava sobre o que deveria ser a arquitetura moderna. Ela devia ter o térreo desimpedido para que as pessoas usassem o térreo e pudessem circular. Então, o pilotis aqui serve para elevar os quartos e as salas para o segundo pavimento. A casa tem uma rampa interna e tem também escada em caracol, que vocês podem ver esses tambores em cima. A escada chega até a cobertura. E a cobertura e a planta é livre, ou seja, a divisão entre os quartos não depende do esforço estrutural da casa. As partições são independentes, podem ser mudadas. Vidros em banda. Isso aqui, eu acho que ele já foi influenciado pela Escola de Chicago, porque na Europa era pouco praticado vidros horizontais de ponta a ponta nas fachadas. Aqui em cima, vocês podem ver plano Voisin para Paris. As torres ficam em cima de áreas livres, gramadas e com parques e grandes avenidas abertas. Só para lembrar, o plano Voisin, ele data de 1920, acho que é 23. O Voisin era o fabricante de automóveis na França. Evidentemente que o Corbusier foi contratado para fazer uma cidade moderna em que o carro teria a primazia. Então, ele diz o seguinte: Paris, do Haussmann, deve ser toda derrubada e vamos construir a Paris do século 20 e 21. O Paris do futuro, não essa cidade que o Haussmann requalificou, vamos dizer assim. Bom, o Le Corbusier, na verdade, era muito influenciado pelo espírito, vamos dizer, da vanguarda, que achava que o automóvel ia ser o elemento essencial na vida da humanidade. E, evidentemente, ele usou o recurso do Voisin para promover essa ideia. Ele não só promoveu essa, mas ele fez planos para Paris durante praticamente 10 anos. A cada 2 anos, ele vinha com um novo plano. O outro dele, chamado Ville Radieuse, a Vila Radiante, em tradução literal, do francês para português, também tinha a mesma ideia. Avenidas larguíssimas para os carros poderem circular e não congestionar, e as pessoas vivendo em condomínios cercados de bosques.
Evidentemente, eles não pensavam, na época, em fazer muros altos, como hoje se faz em condomínios fechados. Aqui, no centro, vocês podem ver a famosa Habité d'Habitation de Marseille. Ele produziu uma série de desenhos de prédios habitacionais como forma de reconstrução do pós-guerra. Havia muita escassez de habitação, tanto na França como na Inglaterra e na Alemanha, sobretudo, né? Muito destruído pelos bombardeios aéreos e pela guerra de artilharia e invasão de todos os lados. E o Le Corbusier, então, aproveitou para soltar suas ideias e ele fez um prédio em que todos os apartamentos são duplex. Vocês podem ver em planta, tem um cortezinho ali, vocês podem ver que tem um mezanino que se sobe por uma escada, e então tem o pé direito duplo e os cômodos, então, os apartamentos são conectados por um corredor central. Vocês podem ver um quadradinho ali no centro desse corte em cima. Embaixo são as plantas baixas da disposição. O Le Corbusier também era um viajante profissional, praticamente um caixeiro viajante, promovendo os princípios da arquitetura moderna, mas também vendendo seus serviços. Ele esteve na Argentina, no Brasil esteve 2 vezes, aliás, 3 vezes, porque ele esteve também visitando Brasília em 65. Foi a última vez que ele veio ao Brasil antes de falecer. No Brasil, ele foi consultor da equipe do Lúcio Costa no projeto do Ministério da Educação e Cultura. Vocês podem ver a fotografia aqui colorida à direita embaixo. O projeto não é dele, ele foi apenas um consultor e deu várias ideias de como fazer a disposição do prédio e também a guarnição de brissolé, proteção da fachada que recebe a insolação mais violenta. E aqui nos trópicos a gente tem que ter proteção de fachada. Não tem o menor sentido colocar ar-condicionado para eliminar a sombra que não existe sobre o vidro. Isso se faz no Brasil inteiro. Em Palmas, eu dizia para o prefeito, olha, é necessário proteger as fachadas que recebem essa insolação de 50 graus, que é a sensação térmica no verão em Palmas, hoje em dia. Mas não, colocam ar-condicionado e o preço da energia é impensável. Bom, vamos passar. Vamos passar para o próximo. Bom, eu falei de Elisha Otis, está aqui ele e o seu elevador. Ele inventou, na verdade, um dispositivo em que a cabine, que é, vamos dizer, suspensa sob cabo de aço, pode eventualmente romper e a cabine cai. E aí mata todos que estão dentro da cabine. E ele foi inventor simplesmente de um dispositivo que é uma catraca que trava a queda da cabine. É só isso que ele fez. O elevador já foi inventado. O problema era que ninguém tinha pensado como é que nós vamos parar a queda da cabine quando o cabo eventualmente rompe. E ele foi o autor dessa ideia. Hoje é uma companhia que produz elevadores e tem um movimento anual de 3 bilhões de dólares. Pode passar. Eu tenho uma admiração imensa pelos inventores, qualquer que seja, norte-americano, francês, inglês, porque, na verdade, eles usaram da sua sagacidade e da sua habilidade de conceber soluções a problemas que os outros achavam insolúveis. Aqui nós temos Daniel Burnham, um arquiteto da Escola de Chicago, que também foi autor do Plano de Chicago de 1909, que é considerado também um marco de referência, porque ele renovou a orla do Lago de Chicago, fazendo grandes parques públicos, não permitindo nenhuma especulação imobiliária. Nenhuma. E ele acertou, porque Chicago é o que é devido a uma orla desimpedida que recebe um público enorme de visitantes e dá vida a uma cidade mais ou menos enclausurada de prédios muito altos. Aqui vocês podem ver 2 prédios de autoria do Burnham, que tinha um escritório também com grande produção. Pode passar.
Aqui nós vamos, então, passar para Barcelona um instante, porque o Antoni Gaudí era um arquiteto também muito especial, vamos dizer assim. Ele projetava essas coisas em forma orgânica, muito criativo, e tinha uma clientela de catalães que admiravam muito o seu trabalho. E ele viveu também até idade avançada e praticou a sua arquitetura. A sua última obra é a Catedral de Sagrada Família, em Barcelona, que é, até hoje, uma catedral que está sendo construída, está sendo completada, na verdade. Pode passar. A Reforma Pereira Passos, que nós já discutimos, nós temos um cartão postal bonito aqui em cima à esquerda, mostrando os lampiões, muito parisiense, arquitetura eclética, bastante eclética, que foi toda importada de fora, porque nós tínhamos, na época, a predominância do colonial, neocolonial brasileiro, aquela coisa toda, né? Prédios sobradões, né? Os sobrados portugueses do século XIX. E aqui nós temos, então, um ecleticismo, um beaux-arts danado. Embaixo, houve, evidentemente, uma destruição de cortiços enorme para se erguer o que a gente vê lá em cima, né? Os pobres foram todos retirados, forçosamente. Eu acho que ninguém foi recompensado pelas perdas, e isso dá o início da favelização da cidade do Rio de Janeiro, porque essas pessoas não tinham meios para se restabelecer em outro local, a não ser fazer barracos em favela. Aqui em cima nós temos uma vista do Pão de Açúcar, com ainda os prédios da era do Pereira Passos, e embaixo o famoso Teatro Municipal, que é uma cópia do Teatro Garnier de Paris, que é muito maior em escala, e cercado de prédios em altura. Pode passar. Bom, a Exposição Mundial de Chicago, de 1893, como eu falei, Daniel Burnham foi o autor do plano desse parque, que depois virou muitos dos elementos do parque, como a concha acústica do Grant Park e outros elementos, até hoje estão lá e servem todos os anos para fazer concertos ao ar livre. À esquerda, vocês podem ver o incêndio, o sinistro, que destruiu a Chicago original, sobre a qual foi reconstituída e reconstruída a Chicago, que nós vemos aqui embaixo, na grid, que era muito mais generosa e acomodava prédios em altura, prédios com uma volumetria muito maior do que no plano original. Pode passar. O plano Cerdá, que eu já falei, né, que já mostramos, que foi, vamos dizer, a renovação de Barcelona, foi também um ato de grande patriotismo dos catalães, foi projetado em 1860 e depois, então, serviu para o que é a base hoje de uma cidade de Barcelona. Bom, eu termino por aqui, porque realmente o modernismo, eu poderia falar sobre o modernismo no Brasil, mas eu acho que era importante falar sobre as raízes do modernismo e de onde partiu tudo isso. E como foi, vamos dizer, organizada essa evolução urbana que veio da Europa e que se espalhou pelo mundo. E nós devemos muito ao modelo europeu. Eu não tenho nenhuma crítica ao modelo europeu. O problema nosso é que nós não estamos projetando nada mais em termos de urbanismo. O urbanismo no Brasil morreu há muito tempo. Quem faz urbanismo no Brasil são as grandes empreiteiras. E a gente sabe por que eles fazem e como fazem. Porque nos últimos anos foi tudo revelado a público, não somente no Brasil, mas internacionalmente, porque derrubou o governo no Peru, derrubou o governo na Colômbia e Equador, porque foi de uma corrupção incalculável. Eles vendiam um projeto ruim por preços duplo, triplo do seu valor real. Então, a minha crítica é essa e é aberta, tem que ser aberta. A gente tem que assumir o fato de que nós tivemos um sequestro
da economia através de uma aliança espúria entre a política e os empreiteiros e que não foi boa para as cidades brasileiras. Isso tem que ser dito por todas as letras. Comeu o meu sorvete. Tá bem, é isso. Muito bom, muito bom, enfim. Não dá para responder só com peneira. Enfim, eu fico numa dúvida aqui. A Casa do Brasil foi feita pelo Le Corbusier? Foi. Ele, na verdade, teve, vamos dizer, a incumbência do nosso pessoal, Lúcio Costa e outros, né? Porque, na verdade, sendo parisiense, era muito mais fácil ele fazer os projetos executivos. É um projeto muito bom. É muito bom. Eu acho que o Le Corbusier era um arquiteto melhor do que urbanista, porque as utopias que ele tentava vender, não somente ao governo francês, mas também ao governo soviético, porque ele foi várias vezes à União Soviética, tentando vender, achando que a Revolução Soviética ia permitir que se destruísse tudo para construir aquelas coisas. E ele foi recebido com grande ironia, porque os russos eles têm um senso de humor muito parecido com o nosso. E eles diziam, mas como? Prédios em cima de pernas de galinha? Os pilotis pareciam... Desarmavam completamente o argumento e a venda dele, do projeto. Ele não conseguiu avançar, não conseguiu vender aquelas ideias meio amalucadas, né? Mas o interessante é o seguinte, é que a Europa da década de 20 e 30 tinha personalidades muito autoritárias. Vide o fascismo italiano, o nazismo nascente na Alemanha. Então, as pessoas achavam que podiam impor suas ideias. Por que eu fiz essa exposição comparando a França com a Inglaterra? Porque na Inglaterra, apesar do conservadorismo, da nobreza inglesa, dos lords e tudo mais, é um regime liberal. Eles, na verdade, aceitam o debate. Eles aceitam, na verdade, incorporação de ideias das comunidades, por exemplo, em seu planejamento. Eu acho isso muito salutar, extremamente salutar. A França é o contrário. A França é de cima para baixo. É o top-down. Decidiu lá em cima, ninguém pode protestar. Se tiver protesto, manda tropa, essa coisa toda. E eu acho que nós nos assemelhamos muito aos franceses e muito pouco aos ingleses e norte-americanos nesse sentido, porque nos Estados Unidos também você não pode se intrometer num bairro e dizer o seguinte, agora eu vou derrubar esse bairro todo e fazer uma highway em Greenwich Village. Aí você vai encontrar quem? A Jane Jacobs. A Jane Jacobs que vai mobilizar a turma toda e vai dizer, não, vocês vão pular o lago, né? Como se diz em inglês, go jump the lake, porque aqui vocês não vão derrubar nada. Isso daqui é propriedade privada e aqui tem comunidade. E ela não quer o highway aqui. E não vai fazer. Eu acho que isso realmente é a diferença entre a França e o modelo inglês. O modelo inglês é muito mais maleável, tem muito mais jogo de cintura. A Brasília é totalmente inspirada, né, no Le Corbusier. Tinha um livro da Inglaterra chamado Traffic in Towns, do Colin Buchanan, que falava sobre essa divisão de vias arteriais e o meio com comunidades. E Brasília foi isso, né? Isso. Exatamente isso, né? Agora, é curioso, porque o JK também estava no meio do rodoviarismo, né, das novas fábricas. Começando a indústria automobilística. Claro. Então, a inspiração não era tão, vamos dizer, negligente. Mas realmente o Le Corbusier ele influiu basicamente no Lúcio Costa, né? Na estrutura foi. E há muitos livros. Eu, inclusive, tenho uma coleção enorme de antropólogos norte-americanos que fizeram estudos pormenorizados do impacto de Brasília. E é muito interessante, tem, inclusive, tabelas de custos. O grande problema, Wagner, eu acho, em Brasília, o grande problema é que havia, por um lado, essa influência externa, que nós não experimentamos num projeto menor. Nós fomos direto construir uma capital com um projeto que não
tinha ainda nenhum teste, ou seja, é a mesma coisa da Covid-19. Se você não fizer teste, como é que você vai saber se aquilo vai funcionar ou não? Quer dizer, não. Agora, uma coisa interessante, a estação central rodoviária, ela é tombada, não se pode fazer nada. Brasília é toda tombada, não se deixa fazer nada, precisa fazer, não deixa fazer nada. Isso você sabe qual é a história por trás disso. É que as viúvas do Lúcio Costa e do Niemeyer pediram que a Unesco fizesse, reconhecesse o tombamento de Brasília. Mas aí havia outras ideias mais evoluídas que dizia que uma cidade funcional não pode ser tombada. Você pode tomar uma Ouro Preto, porque claro. 18, mas uma cidade que ainda funciona, de repente você não pode mexer em nada. E isso é de um absurdo completo. É verdade. Agora, e outra coisa, o grande problema, a meu ver, é que Brasília foi construída também por pessoas que professavam socialismo utópico. Sim. O Niemeyer, por exemplo, E o que acontece com essa gente? Eles acabaram criando uma monstruosidade, que é essa coisa da Nova Cap, Terra Cap, que controla todos os terrenos da todos os terrenos são da Terra Cap. Então, o que aconteceu? Dois indivíduos estão bilionários porque eles têm acesso a essas terras e eles negociam, e tudo que você precisasse tem que ir através deles. Ou seja, eles viraram um cartório. Agora, isso é de um atraso, imperdoável. Eu acho que, na verdade, o nosso mercado ele é muito deformado por ingerências políticas. Eu acho que os mercados que não têm gerência política direta funcionam muito melhor, porque essas distorções carregam um custo para a sociedade gigantesca. Em Brasília, você não consegue construir nada se não passar pelas mãos desses dois indivíduos. É verdade. E que hoje respondem na justiça. Um deles, inclusive, vai ter que devolver 5 bilhões de reais na justiça. Você imagina uma coisa dessa? Um cidadão se apoderou do acesso a todo o fator de produção da cidade, que é a terra. É inimaginável. Inimaginável. Você sabe, comentando sobre essa questão de você poder alterar a situação urbana de uma região e a reação da população ou não, eu tive na China, enfim, trabalho e tal, e em Pequim, né, em Beijing. E eu estava lá com um chinês e ele me falou, olha, você está vendo toda essa região? É uma região de um bairro antigo. Ele falou, isso aqui tudo vai acabar, vai virar uma avenida por aqui, prédios e tal. Eu falei, e aí, pessoal? Não, já construíram os prédios lá, eles vão ser mudados. Eu falei, e aí? Não, só vão falar que agora é só mudar lá. E isso, sem mais. Na China é impressionante que mudou completamente. Eles copiam os americanos e europeus, basicamente os americanos, europeus, grandes avenidas e tal. Antigamente havia no meio era para os automóveis e do lado era para a bicicleta. Do lado ficou para o transporte público e a bicicleta perdeu espaço lá. Né? Agora está voltando, enfim, porque eles estão conscientes que precisam ter economia verde e tal, então eles estão num processo de mudar. Mas foi impressionante a mudança que aconteceu lá. Você vai na China, as cidades parecem americanas ou europeias, se não tivesse os chineses lá, né? Essas grandes cidades. Wagner, esse é um ponto muito interessante que você levanta. O sociólogo Richard Sennett, que é um observador absolutamente impecável sobre o que está acontecendo nas cidades pelo mundo, ele diz, olha, os chineses construíram cidades sem cidade. Ou seja, aquilo tudo é oco, não tem morador, não tem vida. Ou seja, 90% de algumas cidades estão vazias. Eles estão fazendo isso porque eles têm muito dinheiro, eles têm que manter a indústria de construção movendo a coisa. No Cairo hoje tem 2 cidades novas, porque eles estão, é muito grande, a cidade do Cairo, eles querem abrir. Então, eles construíram uma cidade chamada 7 de Outubro, que está 60% vazia, e construíram uma outra cidade, que é do lado oeste, do lado leste, em direção ao Canal de Suez, que é New Cairo. Essa New Cairo, 90% vazia.
e milhares de prédios vazios. E como é que funciona? É o governo que financiou, construiu, enfim. Claro, né? dinheiro E agora público. a China está com um projeto de construir uma nova capital, que tem circulado por aí, que vai custar bilhões. Né? Essa é uma coisa incrível. Mas uma coisa curiosa que o que aconteceu no Brasil com Brasília foi copiado em outros locais. Um dos locais é na Nigéria, a capital chamada Abuja. Essa cidade é uma cidade moderna também e tal, e com as cidades satélites. Eu fui nas cidades satélites, é terrível, condições sanitárias e tudo, né? E Abuja é uma cidade nova, projetada por uma empresa alemã, com prédios bonitos e tal, desconectada. Na Tanzânia tem uma cidade também, uma capital central. No Paquistão, Islamabad, também uma cidade planejada mais ao norte, né? Enfim, esse exemplo de Brasília proliferou, né, em vários lugares. Inclusive, aliás, Abuja, eles falam que é que nem Brasília. Ah, não, é Brasília. Se pensava. Mas desculpa aí, eu não tenho nada com isso daí, mas eu acho que seria interessante os chineses construírem uma cidade satélite ali no Rio de Janeiro, assim desfavelava a cidade. Eu não acho nada de errado, acho até muito salutar. Boa. Não acredita? Não adianta só pichar, tem que olhar o lado bom. Por sinal, as favelas no Rio de Janeiro, viu? Enfim, elas nasceram antes daquilo que você falou. As favelas no Rio de Janeiro, elas começaram logo que terminou a Guerra de Canudos, que foi antes. Então, foi antes daquilo que você falou. E o prefeito Pereira Passos foi um cara magnífico. Ele prometeu. Ele arrebentou com o Morro do Castelo, que foi um negócio ótimo. Não, o Morro da Permissão, não é? Como é que é? Tem uma favela no centro que é da Promissão, não era? Qual é o nome? Lá perto da Central do Brasil, aquela favela. Não sei. Eu sei que favela, você sabe que... Providência. Providência, isso. O presidente falou que ia tomar uma providência, que o pessoal ia voltar. E eles ficaram por lá e ficou o Morro da Providência, ficou uma favela. Mas você sabe que lá, na Guerra de Canudos, existia um lugar lá cheio de plantas, e a planta que tinha lá, e ficavam inclusive os soldados, chamava-se favela. Veio daí o nome favela, veio lá de Canudos. Quando o pessoal voltou, eles não tinham onde morar, aí eles foram morar no morro, e eles aproveitaram e chamaram de favela. Tá? Não, mas olha, o Pereira Passos, voltando aí, viu? Enfim, eu achei que o cara foi um cara genial, pô. Ele tirou o Morro do Castelo, que ali atrapalhava absolutamente tudo, não tinha ventilação a cidade. Claro, pô! Entendo. Que cato de arquitetos são vocês? Tem que olhar direito, porra. Olha, o Prestes Maia, em São Paulo, foi muito importante. Né? Foi genial, cara. Foi genial. Ok. Muito bom. Então, tá bom. Enfim, interessantíssimo. Foi muito legal mesmo. Não, valeu, foi ótimo. Nós estamos aguardando aí o construtivismo russo. O construtivismo é outro aspecto. Totalmente diferente. Muito bom. Aí. Agora, pessoal, claro que 9h30. Wagner, o material sobre origens, raízes do modernismo é vastíssimo. E 1 hora e pouco é muito difícil comprimir tanta informação. Não, eu acho que foi bem denso, foi legal. Deixei escapar algumas coisas, por exemplo, os movimentos na Holanda e nos países nórdicos era muito, muito forte também pelo modernismo. Mas não deu tempo para falar sobre eles. Realmente não deu. Ótimo. E os italianos também, o futurismo. Mas eu vou falar sobre o futurismo na minha apresentação do construtivismo, porque eles foram muito influentes na Rússia. Muito bom. Era isso. Só uma parte. Circula aí esse material? Sim, eu vou editar e vou mandar para você, Wagner. Maravilha. Foi muito bom. Você está escapando, né, Wagner? Eu? Não. Eu tinha aqui, mas é que já são 9h30, né, meu caro? Tá bom. Eu vou circular, a minha palhinha eu vou circular, porque não era importante. O que era importante era essa parte da arquitetura. Ok, pessoal. Bom. Semana que vem
nós vamos ter dia Parabéns, 2 de fevereiro, que é dia de carnaval, nós vamos ter a apresentação do Reginaldo, da Helena e da Rô sobre cinema. Depois, na semana seguinte, vai ser aquela oficina de cinema que nós vamos fazer com o David Pennington, né? E daí a ideia é todo mundo produzir um curtíssimo, né? Ele vai dar umas dicas, nós vamos bolar um roteiro, fazer alguma coisa. Daí segue, né? Daí eu não me lembro o que vem, acho que vem o Roberto Mattiello com vem enfim, com as 2 sobre construtivismo. Depois volta o David para dar uma analisada no trabalho feito, aí o vídeo que o pessoal vai estar preparando, né? Aí a gente segue. Não, Wagner, eu acho que depois da oficina de cinema vem a Marc Chagall. O quê? Dia 16. Do EFIM, exatamente. Isso mesmo. Bem lembrado, Moisés. 2 do EFIM, depois da oficina de cinema. É isso mesmo. Que vai ser sobre o construtivismo russo-soviético. Gente, muito legal. Valeu. Obrigado. Parabéns, EFIM. Tá? Parabéns. Abração. Parabéns, foi muito bom. Parabéns, EFIM. Muito bom, enfim. Muito bom. Tchau para Boa todos. noite, parabéns. Tchau, Boa gente. noite. Tchau para todos. Tchau. Obrigada, boa noite para todos. Olha, eu comecei a gravar mais tarde, eu vou circular já começado, para variar. Estou reduzido. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.